Toda causa tem o seu efeito, todo efeito tem a sua causa. Se você sair na chuva, vai se molhar. Se você colocar o dedo na tomada, você leva choque. Eu estou dando exemplos simples para a gente entender essa lei. Ou seja, isso não é um acaso. A pessoa causou esse efeito. Mas também tem aquelas causas que a gente faz sem perceber e aí não entende os efeitos. Isso é na nossa vida. Às vezes estamos passando por coisas que a gente não sabe por quê e chamamos de acaso. Mas será que é acaso mesmo? Sabe que existem leis que organizam o movimento do universo. Como eu dizia sempre, lá atrás, que o Eterno já tinha deixado tudo estabelecido no universo. Gente, eu falava isso sem nem ter conhecimento dessas leis. Mas a minha mente, o Eterno já falava isso dentro de mim. E quando eu tive o conhecimento dessas leis, eu fiquei maravilhada porque eu já tinha uma consciência sobre isso. E quis estudar essas leis, e estudando essas leis e vendo os áudios do livro de Neville, eu tive um estalo de como usar essas leis. As leis universais refletem a inteligência infinita do todo, que é o eterno. Ele é infinito no saber, na sua presença, na sua potência. Não há nada que passe despercebido. O único pensamento, palavras ou ação nossa, ele está ciente de tudo. Ele é onisciente, tudo isso é informação, ou seja, sementes que plantamos. E essas informações são registradas no banco de dados do universo, que é a mente do todo. Então, nada acontece por acaso, pelo acaso. Por isso, não julgue para não ser julgado, tá? O Mashiach falou isso lá em Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2. E eu falei esse mesmo versículo na lei anterior. O que eu entendo com isso, se eu julgar uma pessoa amanhã ou depois, eu vou estar fazendo a mesma coisa, ou pior. Então, no final, vai ser pior para quem julga. Tem muita gente que quer ser melhor do que os outros, quando na verdade não é. Quem julga é pior do que a pessoa que ele está julgando, tá? Aqui no capítulo 4 de Tiago, capítulo 4, e o versículo 11 e 12, diz assim: Irmão, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outro? Entendeu, gente? É bem mais complexo, né? E mais fácil do que a gente pensa. Mas sabe por que fazemos isso? Por causa das crenças limitantes que recebemos desde a infância e continuamos recebendo através de instituição religiosa ou mídia. E aí vivemos no achismo que isso é isso, quando na verdade pode ser diferente. Essas crenças nos limitam e essas instituições querem nos dizer o que é certo ou errado. E que é assim, que é assado, mas será que é mesmo? O que eu julgo, eu recebo de volta. Então, eu tenho que crescer em consciência. Ou seja, mudar a minha maneira de pensar, sentir, falar e agir para crescer espiritualmente, entender um pouco do todo, causar coisas e atitudes boas para ter
um efeito bom em cima da minha causa, porque nada é por acaso. Tudo volta, mas nós temos o livre-arbítrio para escolher o que causaremos na nossa vida e nas vidas dos outros. Se você faz o bem, você vai receber bem. Se você faz o mal, o que é que você vai receber? Eu vou aprofundar mais sobre o retorno, tá? A lei da causa e efeito não é uma punição, mas é para aprendizado, para evolução da nossa alma. Se não entendermos que tal coisa veio para a nossa vida, porque nós causamos isso, a gente nunca vai aprender. Ou seja, foi responsabilidade sua. Então, pare de reclamar e tente consertar isso que você causou, porque pela misericórdia divina, nós somos sempre perdoados pelas nossas falhas, mas nós precisamos reparar aquele dano que nós causamos, tá? Leva o tempo que for preciso. A dívida deverá ser quitada, porque Ele perdoa, mas Ele cobra aquilo que fizemos, porque tudo isso fica no nosso campo. Então, quando a gente encarna, a gente recebe situações de vida alteradas. Então, estamos aqui para quitar dívidas, e se as pessoas entendessem isso, era bom. Mas muita gente não quer nem acredita em encarnação. E aí fica sofrendo sem saber por quê e dizendo: por que estou passando por isso? Foi alguma coisa que você causou. Se não foi nessa vida, foi em outra. E aí você está vivendo coisas para reparar o que você fez e limpar o seu campo. Ou seja, isso é justiça divina e podemos reparar isso fazendo o bem, sem olhar a quem. Servir as pessoas, ajudar, não é um favor que se faz. E quando eu faço, eu recebo de volta do todo. Então, eu não tenho que ajudar e ficar cobrando. Quem vai me recompensar é o Eterno. Eu não tenho que ficar cobrando uma devolutiva. Quem faz isso é o ego. E se eu ficar cobrando alguma coisa sem limpar o meu campo primeiro, vai voltar para mim. Exatamente o que eu fiz no passado, ou seja, nessa vida ou em outras vidas, porque a gente só tem o que merece. E se eu reclamar, eu só vou ter mais problemas. Mas quando consertamos isso, adquirimos créditos e esses créditos vai ser abatido dos débitos que nós contraímos em vidas passadas e nessa também. Então, não é só limpar, é também não criar novos débitos nessa vida. E quanto menos karma negativo eu criar nessa vida, mais próximo vamos estar de uma vida melhor. Essa é a contabilidade do universo e a forma que ele usa de fazer justiça. E devemos olhar tudo isso com gratidão e não achar que é maldição, mas situações que foram criadas por nós mesmos. Essa é a verdade. Mas por causa dos seres humanos, interpretar a realidade conforme os seus interesses, pessoas distorcem tudo, mas a verdade é uma só. O Eterno é amor, mas ele também é justiça. E tem seres que causaram muito sofrimento a esse planeta, e se fosse para ele pagar tudo o que ele fez,
esse ser iria se desfazer, iria sumir. Então, por benevolência, o retorno vem menor para a pessoa e aprendendo, porque não sabemos nada das encarnações passadas. Quem sabe é o todo. Então, se você quiser ter resultados bons, vai ter que seguir a fórmula do mestre. E quando aceitamos isso, tudo fica mais leve na nossa vida.